Olá, doutores Dom Paulos, como é que vocês estão? Estamos aqui, Domcast, já sabem, né? Domcast 12. E vamos avançar com o nosso querido, amado, super, hiper, ultra, master blaster, RCPN, Registro Civil de Pessoas Naturais, que está na Lei 6.015, da qual a gente já viu aquelas disposições gerais, né? Vimos o título 1, que faz aquela disposição base que estrutura os serviços da lei por completo. Tratamos isso lá no 11. Sugeri a vocês que fizessem aquela separação dos artigos e estudo daquela forma mais desenhada, perguntada, olhando a banca, né? E essa parte agora que nós veremos é a parte que envolve o título 2, que trata do Registro Civil de Pessoas Naturais, que se desenvolve na 6.015, do artigo 29 ao artigo 113. Eu fiz aqui um programa, uma sugestão para vocês, de estudos por 8 dias, basicamente 8 dias, para que vocês organizem o estudo da parte de registro civil. Lembra, nós não estamos lendo lei, né? A gente não tá aqui para ficar lendo lei, porque aí vocês não precisam de mim para ler lei, né? Lê aí, vai aí, e dá tudo certo. Vocês precisam estudar cada ponto relevante dessa lei. E o que está aí na tela de vocês é até um bônus, porque eu recebi várias mensagens depois do início aqui do Projeto Dom Paulo, perguntando, mas o que é isso? Como é que eu faço checklist? E aí eu vou estudando, eu escrevo o quê? Eu ponho o quê lá? E como é que é o negócio? Quero que vocês vejam uma estrutura muito básica, tá? Muito básica. Isso, estruturas que eu faço aqui, que envolvem o pensamento do estudo. Então, vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Aí na tela tá um checklist, mas da onde que isso sai, senhor? Como é que é isso aí? Se eu pego essa parte da legislação para estudar, então olhem comigo. Estou aqui no título 2, Registro Civil de Pessoas Naturais, começa no artigo 29 e trata das disposições gerais. Muito bem. Fiz aqui o meu estudo, então, você quando está estudando, está lá no começo e você lê aquilo que a gente já tratou. Como é que você faz, né? Serão registrados no Registro Civil de Pessoas Naturais. Serão é uma ordem. Então, eu paro para fazer um estudo disso aqui, para pensar, puxa vida, quer dizer então que não tem nada opcional aqui, né? Aqui tem uma ordem para eu cumprir, eu tenho que registrar nascimento, casamento, óbitos, emancipações, interdições, sentenças declaratórias e opções de nacionalidade, sentenças que legitimam a adoção. Cuidado com esse legitimação adotiva, porque o termo correto evidentemente não é esse. Vocês sabem que a adoção não gera uma questão de legitimação, a adoção gera vínculo originário, não é vínculo derivado, por conta da igualdade entre os filhos, aquela história toda que vocês já sabem, mas a lei é de 73, não esqueçam disso não, então leiam atualizadamente. Quando eu leio isso aqui, me interessa saber, bom, tá valendo isso? Eu registro essas coisas mesmo? Porque se isso é verdade, eu devo juntar essas informações aqui, eu devo perceber do que elas tratam, e elas tratam de atribuição. Então, veja só, eu estou numa disposição geral de RCPN que me fala de atribuição desses registros, mas não para só no registro, né? Ela vem para as averbações aqui, ó. E, evidentemente, você pode pensar assim, puxa, mas é muita averbação para eu lembrar, né? Como regra, não se preocupe muito com isso agora. A tua preocupação tem que ser, devem ser, né? Registrados e devem ser averbados. Uma série de coisas que você vai estudar ainda. Mas parece muito razoável que você faça isso de uma maneira racionalizada. Então, veja, é a vida humana aqui, né? Você tem a pessoa natural sendo tratada nesse registro com a sua sequência vital mesmo, né? Como regra geral, a pessoa nasce, a pessoa casa, a pessoa morre. Na verdade, eu vivo dizendo que ela só morre porque casa, tá? Mas tudo bem, isso cada um com seu cada um, não vamos entrar nesse assunto. Então, a pessoa nasce, tem que estar no RCPN, casa, se resolver casar, tem que estar no RCPN. Morre, evidentemente, tem que estar no RCPN. O que vem aqui, ó,
os registros, esses registros abaixo da vida natural, são intercorrências. Como você viu na lei de protesto, entre a apresentação do título lá no tabelionato de protesto e o efetivo protesto, há uma série de intercorrências que podem ocorrer ali, um pagamento, uma retirada, uma suspensão judicial, enfim. Aqui nós temos exatamente o mesmo conceito. Eu, durante a vida, posso ter determinados fatos que alteram a minha situação estruturante, situação civil, às vezes situação pessoal, às vezes estruturante mesmo. Então, eu tenho ali emancipações, por quê? Eu já nasci, eu já tô ali, já nasci. Não casei ainda, porque você já sabe, né? Menor de 16 não pode casar, diz a lei agora. Então, me emancipe. Eu tenho uma intercorrência entre ser menor de idade e maior de idade. Eu tenho uma intercorrência emancipação. Eu tenho intercorrências aqui, ó, interdição. Isso pode acontecer a partir do momento em que eu tenho a capacidade, tecnicamente capacidade plena, porque a capacidade é determinada pela lei agora, eu posso de alguma forma perdê-la. Esse registro da interdição, hoje, muito mais restrito, vocês sabem, por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Depois eu tenho sentenças declaratórias de algumas coisas que podem me acontecer. Eu posso ter uma ausência, sumiu, desapareceu, faço o quê? Isso precisa ir para algum canto. Pense nisso como intercorrência que poderia até ser uma averbação. Se eu parar para pensar, quando eu estou falando ali da ausência, ó, eu não mudei a estatura pessoal. Eu só estou dizendo que a pessoa não está à disposição social. Mas eu não mudei ainda a estatura social, ela está ausente, eu não sei o que aconteceu. Eu só preciso publicizar. Então, tecnicamente, olha, poderia fazer uma averbação ali. Tá sumidinha a pessoa, hein? Mas a lei optou por um registro, porque a lei entendeu que isso causa, de fato, uma alteração na estrutura de personalidade ali. Se está ausente, eu tenho uma equivalência a certa incapacidade. Aquela pessoa que está ausente não pode praticar ato. Sendo assim, como se interditada estivesse. Ela não existe para os fatos da vida civil. Então, registre isso aí. E a lei continua. Vou optar por nacionalidade. A lei entendeu, eu altero a sua estrutura política nacional. Registre isso aí. Sentenças que legitimam a adoção. Não são sentenças que legitimam a adoção, são sentenças de adoção, determinadoras da adoção, concedentes de adoção, né? E essas coisas, de fato, no caso da sentença aqui, ó, eu poderia dizer, olha, mas por que eu não averbo uma sentença? E aí, evidentemente, já aproveito essa averbação para encerrar esse registro, abrir um novo já dessa criança adotada. É opção legal, e com opção legal a gente não briga muito, a gente tenta estruturar a lógica. Então, eu penso, registrei pessoas, elas podem ser emancipadas, interditadas, elas podem sumir, elas podem optar por ser um nacional ou não, elas podem ser adotadas. Ótimo, trabalhe nisso, trabalhe nesse foco inicial da estrutura. Depois ela vem com averbações com uma série de coisas. Como você vê aqui, ó, a grande maioria das coisas, esqueça esse D, tá? Porque eu não tenho legitimação de filho, isso não existe, mas pense ali, ó, sentença, nulidade de casamento. Depois, sentença, legitimação de filho, já sabe que não tem. Depois eu tenho casamento, legitimação, sabe que não tem. Atos judiciais qualquer outros, ou extrajudiciais qualquer outros, que tenha reconhecimento de filho. Tira esse ilegítimo dali. Reconhecimento de filho e que basta. Pega uma sentença, diz reconheço. Pega um ato extrajudicial, diz reconheço. Pega um próprio reconhecimento lá na serventia do registro civil, reconheço. Averbo isso. O que a lei entendeu é que isso altera parte da estrutura pessoal das pessoas. Então, isso vai, de acordo com a lei, por estrutura de averbação. Escritura de adoção, evidentemente, vocês têm uma discussão muito interessante, já devem estar acompanhando isso faz muito tempo, né? E se discutiu muito isso, o Código Civil não permite hoje a adoção por escritura, então por que isso está aqui, por que isso não foi alterado? Porque entendeu-se que nós estaríamos falando aqui das escrituras lavradas antes da alteração do Código Civil
e que poderiam ainda ser averbadas. Há registradores que suscitam dúvida a respeito disso quando chega uma escritura, para que o juiz então decida se não se teria que alterar esse fato, adoção por escritura. E aí a discussão cai no tempus regit actum e você vai ter oportunidade de estudar isso um pouco depois. Por hora vamos focar aqui na nossa estrutura legal. As alterações de nomes e tal, você já sabe, elas são de fato averbadas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Isso aqui tá aqui, e claro, você não tem aqui um rol completo. Então não estude isso como se fosse um rol completo. Estude isso da seguinte maneira, ó. Eu altero estruturas pessoais e todas essas alterações de estruturas pessoais só podem ocorrer por averbação. É mais ou menos o conceito que vocês vão ver no registro de imóveis, mas aqui estamos tratando da pessoa. Ótimo. Eu estruturei então uma sequência para você ver como é que isso vai para um checklist, tá? Então eu aqui estou estudando as atribuições, depois eu vou estudar como é que se escritura os atos e como é que ocorrem os serviços no registro civil de pessoas naturais, vem o meu próximo bloco, e aí já sabe, né? Quando eu falo de escrituração, eu estou falando de livros, a gente falou isso lá na introdução. Quando eu falo da ordem do serviço, eu estou falando da forma como essas coisas acontecem no dia a dia, aquele processinho da fábrica, né? Como é que a fábrica funciona? Como é que essa esteira funciona? Então, a lei traz, além daquela disposição geral lá no início, aquela introdução geral sobre escrituração em ordem de serviço, ela optou por fazer o detalhamento das escriturações na introdução de cada título que envolve cada tipo de registro. É isso que você tem aqui. Na sequência, evidentemente, você tem uma estrutura que vai tratar. Tem uma coisinha aqui, ó, penalidades, tá vendo? Como regra, a hora que você estiver lendo, você vai ver que penalidade exatamente não seria o título correto desse capítulo aqui. Mas a lei chamou de penalidade. O que acontece muito aqui é que você tem obrigações. Deveria se chamar deveres do registrador civil, né? Porque você tem obrigações de informações, obrigações de providências, obrigações de uma série de coisas, e que se você não cumprir, evidentemente, como tudo no direito administrativo, gerará certa penalidade. Então, o capítulo chamar-se penalidade, a hora que você começa a ler, você fala, bom, penalidade mesmo. Vem aqui no 48, por exemplo, ó. Os juízes farão correição e fiscalização dos livros de registro conforme as normas da organização judiciária. Onde está a penalidade nisso aqui? Você percebe claramente que você tem um artigo fora de propósito, ele não precisava estar aqui, ele podia estar lá nas disposições gerais, mas não importa, não briga com a lei, só conversa com ela. Tudo que envolve qualquer coisa que eu tenha que informar, manter, estruturar, organizar, fazer corretinho, botar livro correto e que eu não faça, dá-lhe penalidade. Porque não sei se você sabe, mas essa é a nossa vida, né? O negócio da penalidade, né? Tá sabendo isso aí. E aí, depois desse fato, depois que você descortina esse início da lei, artigo do 29 até o 49, depois que você passa por eles, você aí sim, efetivamente, começa a tua estrutura legal, RCPN. E a sequência é muito lógica, a gente já falou, né? Você vai passar pelo nascimento, casamento, óbito e aqueles atos intercorrentes que a gente vai ver ali mais para frente. Os atos intercorrentes, deixa eu pegar um aqui específico para a gente tratar dele. Por exemplo, a sentença de alteração de nome, quando for judicial, tá? Ela entra no registro civil de pessoas naturais por averbação. É uma averbação que diz que o registro se altera. Ótimo. Então, desta forma, com essas regras divididas, com esse mapa da lei feito, nascimento, casamento, óbito, intercorrências, a forma das averbações, das anotações e, por último, das retificações, se você montar esse mapa lógico, você vai ter esse checklist aqui. Eu começo checando as atribuições, depois eu vejo como é que eu escrituro esses livros, qual é a ordem das coisas, as informações que eu tenho que prestar. Trato dos nascimentos, dos casamentos e do óbito. Trato da emancipação e da adoção, na sequência da lei aqui. E trato das averbações, anotações e retificações. Você poderia falar assim, ué, mas cadê a sentença de ausência? Cadê? A não sei o quê. Então,
todas contidas nesse pedacinho aqui das averbações e anotações. É isso que eu disse. A lei, ela às vezes traz as coisas de forma um pouco mal distribuídas, mas desde que você entenda esse conceito, tá muito que bem. A lei deu uma importância grande para a emancipação e adoção, tratou isso num capítulo em separado, e depois todo o resto que a gente viu lá na frente como averbações, ela tratou no capítulo de averbações. Portanto, você tem uma sequência lógica aqui. Entro com uma estrutura básica, digo como é que eu faço as coisas no registro, trato do nascimento, do casamento e do óbito, dei muito valor para a emancipação e adoção, depois eu vou para as formas de alteração desse registro. Eu altero o registro por averbação, eu informo por anotação e eu também altero por retificação em caso de erro, que é a parte final do RCPN, tá? Eu fiz um programinha que eu sugiro para vocês aqui de 8 dias de estudo, fazendo aquilo que a gente já combinou. Estudando o artigo, fazendo um checklist aqui, ó. Você vai, aqui eu fiz do título inteiro. Você vai fazer dos artigos que eu sugeri que você estude por dia, porque ao final do teu checklist, você tem que olhar para o teu checklist e aquilo tem que ficar muito claro. Se você olhar hoje, amanhã, depois de amanhã, olhe para o checklist e se recorde de cada coisa que você estudou. Se eu olhar para o checklist atribuição agora, depois do que a gente falou, você se recorda de quais são as atribuições do RCPN? É isso que você tem que fazer com cada bloco de artigos que eu vou sugerir agora para você, tá? Aqui nas atribuições, eu sugeri que depois de você fazer o estudo da lei, lembra, nós estamos nos 4 pilares, estamos no 3º pilar agora e vamos chegar no 4º, que é o Código Civil, mais duro deles para o estudo. Mas aqui nas atribuições, a gente não pode deixar de anotar que você terá que fazer uma composição dessas atribuições lá com o artigo 9º do Código Civil, depois, tá? Você só anota aí que você vai ter que ver, não é agora o momento. E você também, na parte de casamento, especialmente na parte de casamento, você também traga ali o Código Civil, 1523 adiante, você também anota que vai fazer essa composição, tá? Vamos lá, a minha sugestão para a tua estrutura de estudos, fazendo sempre no mínimo de 2 a 3 questões que um examinador te faria em cada bloco desse estudo que você vai fazer. Por exemplo, imagine que nós estamos aqui no início nas disposições, tá? Cai na prova preambular sempre. Isso é padrão, você já se prepara porque vai cair de novo, não tem jeito. A prova preambular, ela inverte, ela diz assim, ó, serão averbados as emancipações, as interdições e as ausências. Serão registrados as sentenças de adoção. A prova sempre vai fazer essa confusão inicial. Já sabendo disso, você faz a questão. Quais são os atos registrados no Registro Civil de Pessoas Naturais? Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quais são os atos averbados? Tal coisa, tal coisa, tal coisa, entre outros que alteram aqueles registros iniciais. Trabalhe como se você fosse o examinador. E o examinador vai colocar esse 29 aqui na sua vida sempre, todas as vezes, sem exceção. No começo, no meio, no final da prova, não importa. De um jeito mais complexo ou mais simples ou mais direto, não importa, ele vai colocar, tá? Então vamos lá. Eu sugeri que você, aqui, no estudo dessa lei, faça a seguinte sequência em 8 dias. No primeiro dia, você vai ver as disposições gerais, aqui, ó, do artigo 29 ao 32, você vai terminar aqui as disposições gerais e cuidado porque a gente tem uma alteração aqui no artigo 29 por conta dos ofícios da cidadania, tá? Presta atenção nisso, isso é CNJ, a Lei 13.484 trouxe, o CNJ regulamentou, atenção nisso aqui. Então, no primeiro dia você vai do 29 ao 32. No segundo dia, nesse tipo de estudos, você vai do 33, aqui, ó, quando você começa na escrituração e não sei o quê, aí você vai até o que ele chama de penalidade, que a gente já viu, penalidade não é, você vai do 33 ao 49, 33 ao 49, onde termina esse capítulo que a lei chama de penalidades, tá? Dia 2. Dia 3, você começa efetivamente a estrutura legal do nascimento. Então, vamos pegar aquele artigo 50.
básico, que cai em tudo que é prova também. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar ocorrido do parto ou da residência dos pais, dentro do prazo tal, 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 tal. Muito bem. Sabem também agora que eu posso fazer isso. Optar por citar lá na certidão o local de nascimento, a naturalidade do recém-nascido. Não, mas enfim, tá aqui. A prova vai vir sempre aqui com esses parágrafos aqui, ó. Vai sempre colocar essas pegadinhas, se o lugar é diverso, o que faz com os índios, como é que faz com os menores não sei do que, como é que faz os nascidos obrigatoriedade de registro civil de antes, como é que requer, sempre. Aí você vai sempre juntar isso aqui, depois que você fizer o base, com os provimentos do CNJ, por favor, e com a alteração legislativa que você tem aqui na parte que trata do assento do nascimento, que tá lá no 54. Vai sempre cair na prova prática, você vai usar na preambular, vão te perguntar isso no oral. Então, o teu checklist deste capítulo nascimento tem que citar os itens relevantes deste capítulo nascimento, porque ele vai cair na preambular, cair na prova escrita e cair no teu oral, tá? Para o terceiro dia, então, nós temos nascimento do artigo 50 ao 66. 50 ao 66. Termina aqui o teu terceiro dia. Perdão, ao 69, 66, ao 69 e mais as alterações, tá? Então, você vem até... Deixa eu ver onde eu marquei pra você, 66 mesmo, eu que tô maluca, tá? 66, porque no 67 começa a habilitação de casamento. Então, aqui aos 66, você vai tratar de nascimento, se preocupar um pouquinho com as atualizações que vieram por lei e por provimento, tá? A 13484 é uma lei que alterou uma série de coisas e provimento do CNJ normatizou isso. Você vem até o 66. No 67, você começa... Deixa eu ver se eu tô na sequência certa para você. No dia 4, você vai começar com o casamento, né? 67, a habilitação do casamento. Veja que a lei separa, né? A habilitação de casamento. Então, não diga que é a mesma coisa. Primeiro você habilita, cumpre todo esse pedacinho aqui, que é uma fábrica. Veja, se você parar para pensar, ó, na habilitação acontece isso, tem requerimento, tem não sei o quê, precisa apresentar documento, precisa juntar, precisa autuar, precisa ver o Ministério Público onde tem que informar, onde não foi dispensado, precisa fazer edital. É uma fabriquinha, igual o protesto que a gente viu, tá? Primeiro procedimento de habilitação, depois procedimento de casamento, efetivamente. E aí, ó, alteração de lei, não esquece, vai constar do assento do casamento, essas informações aí, que teve uma pequena modificação. Você vai verificar isso, vai estudar então no dia 3 até o 76. Então, 67 a 69 é a habilitação e casamento vai do 70 ao 76. E olha que são números fáceis de lembrar, né? O nascimento começa no 50, o casamento começa no 70, e assim vai você anotando aí que você vai precisar passar pelo Código Civil. Depois você vem com casamento, estamos no dia 4, hein, gente? Casamento, tá? Você vem com o casamento em iminente risco de vida, sabe que isso aqui cai muito na prova mesmo, e é o teu artigo 76, último do casamento. A partir do 77, estamos no dia 5, você vai do 77 ao 88. Olha que número fácil de lembrar também, né? Do 77 ao 88, toda a estrutura do casamento tá ali do 77 ao 88, perdão, do óbito, estamos no dia 5, 77 a 88, dia 5, você tem 10 artigos para estudar, bastante bem, estude do jeito que a gente combinou. Depois você tem o dia 6, eu sugeri que no dia 6 você comece com emancipação,
Tá aqui, interdição e ausência. Você começa isso no 8.9, junto com o que a lei chamou de legitimação adotiva, que você, evidentemente, vai ler modernamente e observar o 47 do ECA, que são as sentenças de adoção. Cuidado, porque na hora de fazer um ato registral lá na prova, na hora de responder questões, cuidado se a estrutura vier com qualquer questão que envolva legitimar, filho legítimo, filho ilegítimo, foge disso, que você já sabe que legitimação, tecnicamente até é, mas você não pode mais afirmar isso em nenhuma das provas que você faça. Dia 6, então, você está com adoção e emancipação. No dia 7, eu sugeri que você estude as averbações e as anotações. E cuidado, de novo, averbação feita, que consta no assento, a vista de carta de sentença, mandado ou petição acompanhada de certidão, documento autêntico. Foi alterado isso aqui pela mesma lei, porque essa estrutura da averbação vinha com algumas regras. Esses parágrafos não existia, esse parágrafo único não existia, e aqui há algumas questões que você deve avaliar e que vão cair na prova, muito provavelmente nessas próximas provas, e nas provas, as últimas provas caíram muito literais, tá? Literal, como vem a lei. Você vai, então, no teu dia 7, estudar averbações e anotações, isso vai do 97 ao 108. 97 ao 108. E no teu dia 8, eu deixei um dia de estudo para as retificações, e isso tem um motivo. Se você olhar aqui, o 109 foi um dos artigos mais alterados, 109 e 110. 110, um dos artigos mais alterados dessa última leva de alterações, por conta da maior liberdade concedida ao oficial para fazer determinadas retificações de ofício, todas aquelas questões de erro, enfim. Teu dia 7, então, vai de averbação, 97, a anotação, 108. Teu dia 8, dia final, retificações, restaurações e suprimentos. Restauração é muito importante você saber por conta de algumas situações em alguns registros civis de pessoas naturais, com livros muito antigos, eventualmente com livros faltantes ou folha faltantes, havia certidões expedidas sem o registro em determinados livros, tudo já aconteceu no mundo, meus queridos Paulos, Dons, Paulos, todos. Mas você vai focar muito no teu 110, que foi uma alteração muito relevante e, inclusive, já caiu nas preambulares várias, mas é uma peça muito, muito interessante lidando com isso aqui para cair na prova de segunda fase para quem está fazendo Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Por quê? Porque tudo isso aqui, retificação, vai envolver toda aquela estrutura nova dos provimentos de alteração de nome e sexo, a liberdade do registrador em fazer determinadas alterações. Isso é uma aposta muito forte nossa para as provas de segunda fase. E você tem 8 dias, eu espero que você cumpra aí a nossa agenda dos artigos que a gente citou. Você vai terminar no 113, essa primeira parte, que é a parte do registro de nascimento. Feito isto, faça as tuas anotações, faça o teu checklist, cite ali quando você tiver que acrescentar o Código Civil, depois que você fizer o estudo dessa parte que nós combinamos. Terminei e fui até o 114. Você, então, separa os artigos do Código Civil que envolvem a atribuição e o casamento. Deixa a parte dos provimentos do CNJ, tá anotado ali, VCNJ. Deixa isso por último, para que você possa separar cada coisa em seu lugar, senão você vai ficar fazendo aquele pulo de macaco que eu falei que é péssimo, porque te tira o foco. Já que isso aqui vai alterar tudo o provimento, você vai lá ler o provimento, aí você volta aqui. Não, constrói a tua base primeiro. Constrói o teu pilar. É um pilar por isso. Meus queridos, é isso. Temos um áudio longo, mas é porque o teu estudo agora passa a ser mais longo. Vejo vocês no próximo Domcast. Um beijo, gente!